Já faz algumas semanas que eu vejo essa questão aparecendo diversas vezes em grupos do Facebook e gerando bastante discussão na aba dos comentários para saber qual que é a resposta certa. A questão que eu estou falando é essa daqui. Eu tenho duas fases, né, um sistema bifásico com neutro, e aí eu tenho um ferro de passar roupa de 1100 watts, 127 volts ligado entre uma fase e o neutro, e uma lâmpada de 100 watts também, de 127 volts, ligado entre outra fase e o neutro. E aí a grande dúvida é, se o neutro romper no lado do alimentador, o que acontece com a tensão em cima do ferro de passar roupa e a tensão em cima da lâmpada, tá? Então, eu vou explicar para vocês tanto a parte teórica, a gente vai fazer as contas aqui junto, vou explicar para vocês, e depois a parte prática, a gente vai pôr isso aqui para testar mesmo aqui na bancada e ver o que acontece. Eu montei aqui já um mini painelzinho aqui para poder explicar bem didático para vocês, tá? E daí vamos mostrar realmente qual é a resposta dessa pergunta. Mas antes, rapidinho, né? Você que é técnico, você que é eletricista, você que é engenheiro, gosta desse tipo de assunto, gosta de vídeos aqui no YouTube, curiosidades de elétrica, testes, mitos de elétrica, fica aqui, se inscreve no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se, né? Então quando você é inscrito no canal, você já recebe direto toda vez que eu lançar um vídeo novo. E eu gosto da participação de vocês também, então põe nos comentários, manda dúvida, manda sugestões, manda tipo mito, será que é mito ou será que é verdade? Manda aí que eu gosto de fazer conteúdo e aí eu vou fazer nos vídeos também conforme o que vocês querem ver, tá joia? Vamos voltar pro tema e antes de tudo vamos dar uma revisão no sistema trifásico para a gente entender as tensões envolvidas nessa questão, tá joia? O sistema aí normal de distribuição que a gente tem em 90% do Brasil é um transformador 127/220 trifásico ligado em estrela com neutro solidamente aterrado, que é esse esquema que eu estou mostrando aqui. E nele eu tenho uma tensão de 127 volts entre uma das fases e o neutro, ou seja, entre a fase R e o neutro 127, entre a S e o neutro 127 e a T para neutro também 127. Claro, estou falando de 127/220. Se fosse um sistema industrial, que geralmente tem uma tensão maior, 220, 380, por exemplo, porém, uma tensão entre uma fase e outra fase não é a soma de 127 mais 127, porque eu estou no sistema trifásico, eu tenho uma defasagem de 120 graus entre as tensões. Aí que aparece aquele famoso raiz de 3, ou seja, a minha tensão entre uma fase e outra fase é a minha tensão de fase entre fase e neutro vezes raiz de 3, ou seja, nesse caso, 127 volts vezes raiz de 3 vai me dar 220 volts. Então, entre a fase R e S eu tenho 220, entre a fase S e T eu tenho 220 e assim por diante. Ou seja, a minha lâmpada recebe 127 volts e o meu ferro 127 volts. Porém, entre uma fase e outra eu vou ter 220, ok? Só para a gente relembrar aqui a questão das tensões envolvidas. Próximo passo do exercício, eu preciso determinar a corrente e a resistência tanto do ferro de passar roupa quanto da lâmpada. Para isso, eu tenho a equação da potência simplificada e a equação de lei de Ohm também simplificada, porque eu estou tratando de fator de potência igual a 1 e eu estou analisando o sistema como se fosse um monofásico, então não é uma potência trifásica. Então eu uso as equações simples, tá? Considerando o fator de potência 1 um sistema monofásico. Então a minha corrente no ferro de passar roupa é o quê? É a potência do ferro dividido pela tensão que alimenta ele, ou seja, 8,66 amperes, né, passa pelo ferro. Já a minha resistência, pela lei de Ohm, eu consigo encontrar também, que é a minha tensão sobre minha corrente, que no caso vai dar 14,66 ohms. Vou fazer a mesma coisa para a lâmpada, ou seja, a minha corrente 0,87 e a minha resistência 145,97. Uma observação importante no caso da lâmpada é que, na verdade, a resistência da lâmpada varia conforme a temperatura do filamento. Então essa condição só é verdadeira na condição nominal da lâmpada. É óbvio que vai ter uma variação de resistência se ela receber uma tensão maior ou menor, só que para esse caso eu posso adotar de forma didática que ela está fixa, porque nesse caso não vai variar muito o resultado final do que vai acontecer. Então eu tenho aqui a resistência equivalente desenhada, né? Eu tirei o desenho do ferro da lâmpada, coloquei como se fosse dois resistores aqui para a gente entender melhor o modelo que eu estou querendo fazer. Com as duas resistências, a corrente que eu tenho ali circulando entre elas. Aí nesse momento rompeu o neutro. É agora que vai começar a parte interessante. Rompeu o neutro. Você concorda que as resistências agora elas estão em série? Ela está de uma fase para outra fase em série. Ou seja, vai estar recebendo 220 volts agora nelas, tá? Porém,
eu preciso encontrar a resistência equivalente, porque as duas estão em série agora. E eu simplesmente somo as duas, que vai resultar em 160,63 ohms. Que eu posso desenhar até inclusive como se fosse uma resistência só, entre a fase R e S nesse caso. Agora eu preciso descobrir a corrente que circula por essa resistência equivalente, que nesse caso eu vou aplicar a lei de Ohm de novo, que é a minha tensão sobre a minha resistência, que vai dar 1,37 amperes. Eu posso até desenhar de volta a questão das duas resistências separadas, e por cada uma delas vai passar 1,37 amperes, porque elas estão em série. Se elas estão em série, a corrente que circula por elas é a mesma. Então agora eu posso conseguir determinar qual é a tensão em cima de cada resistência. Porque se eu tenho a resistência e tenho a corrente, pela lei de Ohm de novo, eu consigo encontrar a tensão. Então, tensão é resistência vezes corrente. Eu tenho então 14,76 vezes 1,37, que vai me resultar em 20,08 volts, e 145,97 vezes 1,37 de novo, que vai me resultar em 199,98 volts. Tanto é verdade isso, se somar as duas tensões, ela dá 220, praticamente. Lógico, tem um erro de arredondamento aqui por causa das casas decimais, mas dá 220. Agora, então, eu tenho a resposta, finalmente. Quando o meu nêutron romper, vai acontecer isso daqui com as tensões, certo? Peraí, tem um detalhe que vocês estão esquecendo. O que vai acontecer se eu colocar 200 volts em cima da lâmpada que é para nominal de 127? Vamos ver aqui as potências. O que acontece com as potências? Então vamos lá. Eu tenho aqui de novo meu desenho, eu sei a corrente que está circulando e sei as tensões em cima do equipamento. Então eu posso calcular a potência, né? Tensão vezes corrente. Simples assim. 20,08 vezes 1,37, 27,5 watts só no ferro de passar roupa. É bem pouco. Já a lâmpada, ela vai dissipar 273,97 watts. Agora pensa, a lâmpada nominal dela era 100 watts. Será que ela aguenta tudo isso? Né? Vamos ver aqui um antes e depois, tá? Como é o neutro, aí abri o neutro e os valores que vai dar com o neutro aberto. Então, pode perceber que no ferro, ele tem a menor resistência elétrica. E o que vai acontecer com ele? A tensão em cima dele vai cair, a potência dele vai cair e a corrente dele vai cair. Já na lâmpada, ela tem uma resistência elétrica maior, porém a minha tensão vai subir, a minha potência vai subir e a corrente em cima dela vai subir. Então, o que vocês acham que acontece com a lâmpada? A lâmpada vai queimar e ela vai queimar muito rápido. Talvez a gente nem consiga ver a velocidade que ela vai acontecer. Vamos ver na hora dos testes exatamente o que vai acontecer, mas eu tenho quase certeza que ela vai queimar muito rápido. E na hora que a lâmpada queimar, o que a gente vai observar no teste? Provavelmente vai acontecer isso. Vai estar a corrente circulante, né? Vai estar aqui a 20 volts, 199, e na hora que a minha lâmpada queimar, a tensão em cima do ferro de passar roupa vai ficar zero, porque eu não tenho corrente circulante. Sem corrente em cima de um resistor, zero de tensão. Porém, o voltímetro que estiver ligado em cima da lâmpada vai acusar a tensão fase-fase. Porque sem corrente nenhuma, eu não tenho queda de tensão nenhuma em cima do ferro, então eu estou medindo diretamente entre uma fase e outra. Agora a questão é, será que isso vai acontecer mesmo na prática? Chegou finalmente a parte que todo mundo queria. Vamos lá para a bancada, vamos montar esse sistema e ver exatamente o que vai acontecer. Então tá aqui montado esse quadro, certo? Eu tenho meu alimentador ali com duas fases, neutra e terra, que vem do meu quadro de distribuição. Lá no quadro já tem um disjuntor de proteção para o circuito, tem um DR. Porém aqui eu coloquei outro disjuntor, né, bipolar de entrada e meu dispositivo interruptor diferencial residual, meu famoso DR, né? Eu coloquei aqui dois interruptores, desses de caixa de sobrepor normal, tá, gente? Não sei se dá pra ver tão legal, porque a câmera não permite ficar tão legalzinho, mas tá aqui. Eu tenho a lâmpada, certo? E uma tomada para o ferro. Aqui tá desconectado ainda, porque eu só queria mostrar para vocês que realmente não tem truque nenhum, né? Tá aqui preto, passa pelo interruptor ali, preto, amarelo, amarelo, certo? Eu vou conectar depois ali. Então eu tenho minha fase preta, que passa aqui, passa pelo meu interruptor e vai para a tomada, certo? Aqui ela é vermelha, só que eu optei continuar como amarelo, porque amarelo dá para ver melhor
aqui por causa da imagem, tá? O certo seria continuar na mesma cor, mas como é só um experimento rapidinho, só para mostrar aqui. Tenho minha fase amarela, passo para o interruptor e vem para minha lâmpada. Aí está a sacada. O neutro, tanto da lâmpada quanto do ferro, eu coloquei nesse borne aqui, esse conector à mola, e aí, em vez dele ir direto para o DR, eu passei ele por esse disjuntor monopolar. Isso é errado, tá? Nenhuma instalação pode ter um dispositivo monopolar de proteção no neutro. Só que aqui eu coloquei só para poder usar ele para seccionar meu neutro, certo? Mas numa instalação real, nunca poderia ser colocado um disjuntor no neutro. Tá joia, pessoal? Então isso aqui é só para a gente fazer o exemplo, tá? É só para poder seccionar o neutro. Eu vou terminar de montar aqui e aí a gente já começa. Já fixei aqui, tá? Esses dois rabichos, esqueci de comentar, eles só estão em paralelo aqui para eu conseguir medir as tensões, tá? Então, medindo aqui do bordino, daqui para o neutro, eu vou ter a tensão em cima da lâmpada. Então, por isso que eu coloquei esses dois conectores de torção aqui. Outro detalhe é que a lâmpada teve que ser 120 watts, né? Porque as halógenas novas são ou é 70 ou é 120, né? O padrão 100 watts não existe mais. Então, é uma pequena diferençazinha que não vai importar muito no resultado. Agora já liguei lá no quadro principal, liguei aqui, já está tudo pronto, coloquei, né, os multímetros, liguei o ferro na potência máxima, coloquei ele de pé, e se eu ligo aqui, a lâmpada acende, eu tenho a tensão em cima da lâmpada, 130, né, 130 volts aqui, normal. Se eu ligo o ferro, eu tenho ali 126.2. Existe, né, gente, um desequilíbrio das tensões das fases natural. Além de que, quando eu ligo o ferro, tem uma queda de tensão maior do que eu tenho quando a lâmpada está ligada, né? Então, normal ter essas tensões um pouco diferentes. Só para comprovar as correntes aqui, então, né, vou ligar a lâmpada. A corrente 1,01 ampere. Né, ela é um pouco maior do que a gente calculou, porque essa lâmpada ela é de 120 watts, não de 100, como eu disse. E ligando o ferro, né, eu vou ter aqui uma corrente 9.4, também um pouquinho maior, porque esse ferro também é de 1200 e não de 1100. Então, normal, eu posso ligar um e posso ligar o outro. Os dois estão ligados com as tensões aí normal, certo? O problema vai ser quando eu romper o neutro aqui. Aí que a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Porém, eu vou ter que filmar em câmera lenta, certo? Porque eu tenho praticamente certeza que essa lâmpada vai queimar tão rápido que a gente não vai conseguir ver exatamente o que aconteceu. A imagem vai ficar um pouquinho ruim, porque a câmera lenta aqui do celular ela não é tão boa, tá? Então não se assuste se a qualidade da câmera ficar um pouquinho pior. E vamos finalmente fazer acontecer. Então, liguei a lâmpada, tensão na lâmpada. Liguei o ferro, tensão no ferro. E agora eu vou aqui romper meu neutro. 1, 2 e já! Ou seja, aconteceu mesmo da lâmpada queimar. E deu para ver, no momento que eu rompi o neutro, que o brilho da lâmpada aumentou bastante. É claro que a câmera ela fica se adaptando ao nível de brilho, mas deu para ver que ela brilha muito mais e de repente queima. Aí a câmera ajusta o foco dela automático. Importante é, agora, a lâmpada está queimada, né? E olha por que aqui está 220 e aqui está 0, né? Então entenda. A tensão em cima do ferro agora está 0, o ferro está ligado. E a tensão em cima da lâmpada queimada é 220, porque o circuito é aberto, que nem a gente viu na teoria lá. Então tá tudo certo. Não sei ainda, eu não vi na câmera lenta ainda se deu para ler algum valor de tensão aqui, ou se foi tão rápido que não deu para perceber. Inclusive, se eu voltar o meu neutro aqui, a minha tensão no ferro volta, né? Se eu desligar a lâmpada aqui e trocar a lâmpada de novo, colocar uma lâmpada nova, ela está indicando praticamente 0 volts, e quando eu ligo aí, normal, está funcionando normal o meu circuito. O teste foi esse, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, né?
Espero ter respondido essa pergunta de uma vez por todas. O vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer tipo de dúvida, pode pôr no comentário aqui que eu vou responder, tá joia? E eu vou pedir para vocês duas coisas só, para apoiar aqui o canal. Primeira, se inscreve nele, não só para apoiar o canal, mas se você gosta desse tipo de assunto, gosta desse tema, você se inscrevendo, você já recebe automaticamente os novos vídeos que eu for lançando, tá? E segunda coisa que eu peço é sugestões, comentários, tá? Vamos fazer um teste, por exemplo, assim, você escutou uma vez falar que, pode ligar assim que funciona. Não, se fizer isso queima, sabe, uns mitos de elétrica. Então comenta aí várias dúvidas, manda dúvidas mesmo, que eu vou tentar montar aqui pra gente fazer um teste. Lógico, eu não tenho uma estrutura muito grande para fazer os testes ainda, tô tentando, aumentando o canal, vocês podem ver que tá crescendo bastante. Obrigado mesmo de coração para quem tá ajudando aí. Então eu vou tentar testar aqui, vamos montar na bancada, vamos fazer o teste, explico a teoria, né? Muito obrigado de novo, pessoal, para quem está assistindo, para quem está se inscrevendo, ajudando o canal. Manda as suas dúvidas, compartilha e também não se esquece, né? Tem lá no Instagram para vocês seguirem, Gaiola de Tesla no Instagram também e no Facebook lá, tá joia? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.